Em 1914, quando os primeiros tiros foram disparados, a Europa liderava em tudo. Em 1945, quando as armas silenciaram, o mundo estava falido e exausto. Ao longo de 3 décadas em que impérios desmoronaram, novos atores com novas ideologias surgiram. Um mundo que levou séculos para ser construído foi desmontado por uma guerra mundial. A guerra havia acabado. Eles a chamaram de uma guerra para acabar com todas as guerras, uma guerra sem igual. Os anos que se seguiram ao armistício de 1918 viriam a ser conhecidos como o período entre guerras, o tempo entre o fim de uma guerra e o início de outra. Mas será que realmente tinha acabado? Acho que precisamos abandonar toda essa ideia de um período entre guerras de 1918 a 1939. Houve muita violência, grande parte dela relacionada ao colapso imperial, à expansão imperial e à reorganização imperial. É um período de enorme instabilidade. Você também tem novas ideologias. O comunismo na União Soviética, o fascismo e o nazismo na Itália e na Alemanha. Por toda a Europa, as democracias vão ser cantadas por novas formas de regimes políticos. O trem que levou o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, até Paris foi aplaudido durante todo o trajeto. Sua recepção na capital francesa foi quase histérica, como se, segundo alguns, fosse a segunda vinda. Da sua fórmula para a paz, seus 14 pontos, esperavam-se milagres. Foi a declaração de princípios de Wilson para a paz que seria usada nas negociações e para garantir que o mundo não entrasse em guerra novamente. Mas, para alguns, esses princípios tinham falhas fatais. Woodrow Wilson, em seus 14 pontos, publicados em janeiro de 1918, cunhou essa ideia muito perigosa de autodeterminação. Acredito que ele mesmo depois admitiu que meio que mencionou isso sem saber que existiam tantas nações no mundo. Bem, 18 de janeiro de 1919, a Conferência de Paz foi aberta em Versalhes, em um salão de espelhos. Paralelamente às deliberações às vezes acaloradas dos líderes mundiais presentes, havia o trabalho de 52 comissões e comitês preocupados com questões militares, financeiras e territoriais. Recomendações dessas deliberações formariam um tratado controverso. O coronel T. Lawrence da Arábia, em Versalhes com a delegação árabe, escreveu: quando o novo mundo surgiu, os velhos vieram novamente e tomaram a nossa vitória. Os velhos eram Wilson, com seus 14 pontos, o primeiro-ministro britânico David Lloyd George, cujas qualificações para desenhar mapas incluíam ter admitido uma vez quem eram os eslovacos. Não consigo situá-los, e seu homólogo francês, Georges Clemenceau, que sentia o peso de mais de 1 milhão de homens perdidos em batalha.
Eles têm reivindicações sobre todos nós, disse ele, e queria que a Alemanha pagasse. Os alemães foram a Versalhes e compararam os 14 pontos de Wilson com o que eles tinham que assinar lá. E eles apontaram as enormes diferenças e se sentiram traídos. A exigência vinda de Versalhes que foi mais vilipendiada pela história são as reparações. E isso foi justificado pela cláusula 231, a famosa cláusula da culpa da guerra, que colocou toda a responsabilidade pela guerra sobre a Alemanha. Se a culpa pela guerra foi o tema que mais causou barulho na Alemanha, a questão que mais ocupou as comissões e comitês envolvidos no acordo foi o mapa do mundo. Versalhes, em 1919, foi um momento em que as esperanças nacionalistas se acenderam, incentivadas pela retórica de Wilson sobre a importância de ouvir os povos colonizados. As grandes potências enfrentaram uma enxurrada de petições de grupos nacionais, étnicos, religiosos e linguísticos, que defendiam suas reivindicações com estatísticas duvidosas e mapas enganosos, quando não abertamente fraudulentos. Todos os políticos desses países recém-estabelecidos enviaram pessoas para bibliotecas a começarem a procurar mapas da época em que tinham o maior território possível, para fundamentar uma reivindicação histórica sobre aquela terra. Quais eram esses países recém-estabelecidos? Eles eram, em sua maioria, os sucessores do Império Habsburgo, que durante séculos coloriu uma larga faixa que cortava a Europa ao meio. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram realmente devastadoras para o Império Habsburgo, que se desintegrou antes mesmo de qualquer tratado ser assinado. O que aconteceu após o colapso desse império multiétnico foi a criação de várias unidades políticas menores, que se assemelhavam muito à monarquia na diversidade da população. Então, na verdade, não mudou muita coisa. Assim, tchecos, eslovacos, romenos, rutenos, croatas, sérvios e outros declararam sua independência. Entre os estados criados pelos pacificadores estavam vizinhos que ladeavam a Alemanha, supostamente para conter qualquer futura agressão alemã. Mas eram nações menores, incapazes de se defenderem sozinhas, uma fileira de pinos de boliche para um Reich ressurgente. Essa paz deixou os alemães ainda relativamente fortes, potencialmente. Isso é dito com muita frequência, mesmo que, naquele momento, eles estivessem terrivelmente enfraquecidos por todas essas condições, pagamentos e restrições. Ainda assim, a Alemanha permaneceu praticamente a mesma. Os pagamentos reais de reparações, conforme foram definidos, somavam cerca de 2 bilhões de marcos por ano, o que era um peso que a Alemanha certamente poderia suportar. Ninguém duvidava que o Reich se recuperaria. O perigo era que essa recuperação fosse manchada por sentimentos de vingança. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, há na Alemanha um sentimento generalizado de que quase poderíamos ter vencido essa guerra. Só não vencemos porque fomos apunhalados pelas costas. Isso foi fabricado de forma bastante deliberada pelo alto comando militar, especialmente pelos dois principais comandantes militares dos últimos anos da guerra, o marechal de campo Paul von Hindenburg e seu assistente, o general Erich Ludendorff. O general Ludendorff, hospedado no Hotel 5 Estrelas Adlon, em Berlim, esbarrou em um membro da Comissão Aliada de Desarmamento, que também estava hospedado lá. Ludendorff expressou ao general britânico Neil Malcolm a opinião de que o exército alemão não havia sido derrotado, mas sim traído por forças internas. Não foi derrotado? Malcolm questionou. Você quer dizer que eles foram apunhalados pelas costas? E foi assim que um dos mitos mais persistentes e perniciosos do período entre guerras acabou sendo, sem querer, criado por um general britânico.
Agora, essa história era falsa do começo ao fim, e eles sabiam disso perfeitamente bem, mas também sabiam que essa mentira seria, bem, algo que ajudaria suas reputações e os ajudaria a reconstruir um tipo de movimento político nacionalista, militarista e de direita nos anos que se seguiram à guerra. Talvez de forma surpreendente, a revolução que ameaçava explodir na Alemanha nunca conseguiu derrubar a jovem república. As primeiras eleições resultaram em sucesso para um grupo de partidos moderados, endossando a liderança de Friedrich Ebert. Ebert serviu bem à República. Ele tentou derrotar as tendências separatistas em várias regiões da Alemanha, manteve a lei e trabalhou de forma leal e fiel com chanceleres e governos de diferentes partidos políticos. O desafio para Ebert era o legado de amargura que fez com que, para muitos, a Primeira Guerra se tornasse um assunto inacabado. Uma amargura que permitiu que seus opositores o rotulassem, assim como aqueles que assinaram o armistício, de traidores de novembro. Excluído da Conferência de Paz de Paris estava o Estado sucessor de um aliado que havia feito tanto, a um custo tão alto, pela causa dos aliados nos primeiros anos da guerra. O secretário de imprensa do presidente Wilson em Versalhes, Haytham Tanar Baker, disse que Paris não pode ser entendida sem Moscou. A Rússia teve um papel mais vital em Paris do que a Prússia. Eles estavam assustados com as implicações do sucesso bolchevique, com as possibilidades do internacionalismo e da Revolução Mundial. Nem todos que participaram do lado vencedor sairiam de Paris satisfeitos com o resultado. A delegação japonesa tinha grandes expectativas ao entrar nas negociações. O Japão desempenhou um papel fundamental durante a Conferência de Paz de Paris. Era um dos 5 grandes, ao lado dos americanos, britânicos, franceses e italianos. Foi um momento muito marcante passar, em apenas 50 anos, de um país que sofreu com tratados desiguais para agora entrar no grupo das grandes potências como a única grande potência não ocidental. Essas celebrações rapidamente azedaram quando uma tentativa de incluir uma cláusula de igualdade racial como emenda ao tratado foi rejeitada. No fim das contas, essa cláusula de igualdade racial nunca chegou a ver a luz do dia. Ela foi derrubada por iniciativa do primeiro-ministro australiano Billy Hughes, que recebeu apoio do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. O próprio imperador fez um comentário a um grupo de seus cortesãos, falando sobre as origens da Segunda Guerra Mundial, e deixou muito claro que foi justamente isso, a recusa dos aliados em incluir uma cláusula de igualdade racial, que colocou o Japão em um caminho específico que acabou levando, no fim das contas, à Segunda Guerra Mundial. Embora tenham sido negados quanto à cláusula de igualdade racial, o Japão não saiu de Versalhes de mãos vazias. Eles receberam a transferência da posse da região de Shandong, que pertencia à Alemanha, uma decisão que desencadeou uma onda de protestos na China. Bem, a reação chinesa a Versalhes foi realmente de indignação nacional. Então, quando o Acordo de Versalhes foi anunciado, 3.000 estudantes chineses da Universidade de Pequim se reuniram na Praça da Paz Celestial para protestar contra o acordo, que era a entrega dos territórios alemães na China ao Japão. As potências ocidentais vitoriosas foram vistas como uma decepção por causa desse acordo. Então, aqui, as pessoas passaram a se voltar para o anarquismo, o marxismo e, em especial, começaram a olhar para os acontecimentos ao redor do mundo, como a Revolução Russa. E foi daí que o Partido Comunista Chinês surgiria. A
A Itália também saiu de Versalhes sob uma nuvem de insatisfação. O primeiro-ministro Orlando saiu furioso, retornando a Roma e sendo recebido como herói. Os interesses italianos definitivamente não foram atendidos pelos resultados da Conferência de Paz de Paris. Muito famoso, o principal poeta e romancista italiano, Gabriele D'Annunzio, chamou isso de uma vitória mutilada. Um dos grandes problemas era o fato de que os aliados da Itália, França e Grã-Bretanha, não acreditavam que a Itália tivesse feito uma contribuição importante o suficiente para justificar a conquista de todos os seus objetivos estabelecidos no Tratado de Londres de 1915. Grupos de fasci brigando nas ruas começaram a surgir. Um deles, o Fasci de Combatimento, foi fundado pelo jornalista Benito Mussolini. Uma das coisas que é muito importante e que Mussolini realmente tentaria explorar durante esse período do pós-guerra é a memória da Primeira Guerra Mundial. Os fascistas interpretam a guerra de uma forma muito unificada. Para os fascistas, a guerra foi um sacrifício glorioso e um momento de unificação nacional e orgulho nacional. Mussolini tentou entrar na política nas eleições gerais de 1919. Nas eleições gerais de novembro de 1919, o movimento fascista foi, surpreendentemente mal-sucedido em seus objetivos. Conseguiu menos de 5.000 votos em Milão, de mais de 200.000 votos totais. Assim como Hitler em 1923, a primeira investida de Mussolini na política foi um fracasso humilhante. Ambos os homens provaram ser resilientes. Negociar a paz também significava redesenhar o mapa, ou melhor, redistribuí-lo. E o que fazer com as antigas partes do Império Otomano, que, assim como os Habsburgos, haviam desmoronado com a derrota, também estava no topo da agenda dos pacificadores. O compromisso foi definir os territórios recém-divididos como mandatos. O sistema de mandatos que foi implementado nas antigas terras otomanas, na Palestina, Transjordânia, Iraque, Líbano e Síria, equivalia a uma forma de domínio colonial, ainda que com algumas limitações impostas pela Grã-Bretanha e pela França. Os mandatos eram vistos, com razão, como uma forma de colonialismo europeu. E desde o início, eles enfrentaram forte resistência de nacionalistas, por exemplo, nacionalistas sírios, que sentiam que os mandatos eram simplesmente um governo imperial europeu. Então, quem supervisionaria essa reconfiguração do globo? O presidente dos Estados Unidos, Wilson, foi a Paris com seus 14 pontos, sendo que o último deles afirmava que deve ser formada uma associação geral de nações sob pactos específicos, com o objetivo de oferecer garantias mútuas de independência política e integridade territorial tanto para os grandes quanto para os pequenos estados. A Liga das Nações foi a grande materialização institucional desse objetivo, de criar, de alguma forma, um fórum onde os estados pudessem resolver suas diferenças de maneiras pacíficas e diplomáticas, em vez de formas violentas e militares. Foi, como algumas pessoas dizem, um sonho utópico ou irrealista. E, de fato, tanto os compatriotas do próprio Wilson concluíram que era um sonho irrealista que se recusaram a ratificar o Pacto da Liga das Nações, e os Estados Unidos ficaram notavelmente ausentes da Liga das Nações depois que ela foi formada, mesmo tendo sido uma ideia do presidente americano. Talvez se a Liga das Nações tivesse falado com as vozes de todas as grandes potências, as coisas teriam sido diferentes. Mas não era para ser. Provavelmente, a longo prazo, isso não teria feito muita diferença. Não teria feito muita diferença em termos da capacidade da Liga de conter todas as forças que acabaram desestabilizando o ambiente internacional nas décadas de 1920 e 1930. O Pacto da Liga das Nações acabou sendo ratificado por 42 países, no espírito de cooperação internacional. Mas a construção da paz era um processo frágil e complicado, que já começou cheio de problemas.
A Conferência de Spa, realizada em julho, definiu a distribuição das reparações pelas quais a Alemanha era responsável. França, 52%. Grã-Bretanha e o Império, 22%. Itália, 9,3%. Bélgica, 8%. Iugoslávia, 5,9% e 3% para o restante. Faltava ainda chegar a um acordo sobre o valor total da dívida. Mas será que a Alemanha conseguiria pagar? Os moradores das cidades estavam enfrentando desnutrição e falta de alimentos também no período pós-guerra. Então eles iam para os vilarejos, para o interior, tentando conseguir comida para trocar ou até roubando dos campos. Então, essa divisão entre os habitantes das cidades e o povo do campo é uma das principais fraturas na sociedade durante os primeiros anos da República de Weimar. Em Munique, o Partido dos Trabalhadores Alemães adotou um novo nome, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter. Nazi, como passaria a ser chamado. Sua principal atração era Adolf Hitler. Agora, inicialmente, não há evidências de que Hitler pretendia imediatamente se tornar o líder do partido. Esse não era o papel que ele imaginava para si mesmo no começo. No início, ele se via como aquilo que chamava de tambores do partido. Ou seja, ele usaria seu tambor, que era sua voz. As pessoas que o viam falar costumavam descrever que, quando ele começava a discursar, era um pouco hesitante e inseguro. Ele meio que ia tateando, tentando perceber onde estava o público. E, no final, homens pulavam em cima das mesas e aplaudiam, e mulheres às vezes desmaiavam de êxtase com suas palavras. Então, ele realmente conseguia ser um mobilizador de multidões incrivelmente eficaz. A Alemanha, para a qual ele discursava, havia perdido 9/10 de sua frota mercante, todas as suas colônias, suas principais fontes de carvão, zinco, potássio e minério de ferro, 15% de sua safra de trigo, 18% do cultivo de batata e todo o capital mantido no exterior. Tudo isso arrancado por um acordo que supostamente traria paz. Um acordo que deveria organizar um mundo novo e melhor. Mas o mundo, ao que parecia, não funcionava dessa forma. Na Rússia, o regime bolchevique teve pouco alívio após a Primeira Guerra Mundial, lutando pela sobrevivência em uma guerra civil violenta entre 1918 e 1922 que afetou milhões de pessoas. Os dados sobre isso são assustadores. Entre 8 e 10 milhões de pessoas morreram durante a Guerra Civil Russa. Entre 1 e 2 milhões foram mortos em combate. Cerca de 5 milhões morreram de fome. A economia entrou em colapso. A área cultivada entrou em colapso. A produção de alimentos na Rússia em 1921 era cerca de 1/3 do nível anterior à guerra. A Rússia era, em 1921, uma sombra do que já foi. Assim, as cidades foram esvaziadas. Moscou e Petrogrado tiveram suas populações reduzidas pela metade, pois muitos saíram por não conseguirem se alimentar. Lenin descobriu ao reprimir a revolta dos camponeses: balas não fertilizam o solo e o terror não faz o trigo crescer. Em março, a nova política econômica, a NEP, provou, se nada mais, que Lenin era pragmático o suficiente para aprender com seus erros. Uma economia de mercado parcial foi introduzida.
A nova política econômica não surge totalmente formada. Não é algo que eles imaginaram em detalhes depois da Guerra Civil. Ela começa com o fim da requisição de grãos. Então eles sabem que os camponeses estão à beira de uma rebelião e já estão de saco cheio disso, e os bolcheviques são fracos demais para enfrentar as consequências de uma revolta camponesa. Após a eleição de 15 de maio de 1921 na Itália, os primeiros fascistas entraram no parlamento. Inicialmente, trabalharam com o primeiro-ministro Giovanni Giolitti para reduzir o apoio aos partidos socialistas. Mussolini e seus aliados conseguem conquistar 36 cadeiras no parlamento nesse momento, mas muito rapidamente também dizem que, na verdade, não estão interessados em trabalhar com Giovanni Giolitti e sua ampla coalizão. Mas eles receberam essa primeira oportunidade de entrar na política parlamentar e que eles então vão usar e explorar ao longo do próximo ano ou algo assim para tomar o poder. Em 29 de julho de 1921, Hitler assumiu a liderança do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e traçou um caminho rumo a uma catástrofe inimaginável. E além disso, ele estava determinado que o Partido Nazista, que era muito pequeno, não fosse tomado ou absorvido por nenhum partido de extrema-direita maior, nem por nenhuma ampla coalizão de partidos de extrema-direita. Ele estava decidido que o partido manteria um perfil muito distinto e separado. Não faz diferença se eles riem de nós ou nos insultam, disse Hitler. O mais importante é que falem de nós. Vemos o surgimento do nacionalismo como a principal fonte de legitimidade política, ao lado do comunismo na União Soviética. Mas na Europa Oriental e Central, na Alemanha, é o nacionalismo. Grande Guerra era um assunto inacabado. Ela claramente não construiu uma terra digna de heróis, e a raiva estava sendo expressa nas ruas por exércitos improvisados em camisas coloridas, pretas e marrons. « 1922 foi o ano em que Mussolini assumiu o poder, o primeiro dos ditadores. Ele permaneceria no poder por 21 anos. Existe um debate entre os estudiosos do fascismo italiano sobre até que ponto o regime era sustentado pelo consentimento das massas ou pela coerção. No fim das contas, é um pouco dos dois. Mas tudo que o fascismo faz é sustentado pela coerção e pela violência. Ele não assumiu o poder liderando uma marcha revolucionária sobre Roma. A história e o rei Vítor Emanuel estavam mal informados. Ele chegou de trem, vestindo uma camisa preta, calças pretas e um chapéu cucu. Ele tinha 39 anos. Então, essa marcha sobre Roma e essa ameaça de tomada do poder pela força, na verdade, foi um blefe do Mussolini. E as tropas fascistas que estavam se reunindo nos arredores de Roma poderiam facilmente ter sido enfrentadas pelo exército italiano, que ainda era leal ao Estado e ao rei. No entanto, o rei não desmascara o blefe de Mussolini e o convida para realmente formar um governo de coalizão e liderar esse governo de coalizão. Em 31 de outubro de 1922, Mussolini foi nomeado primeiro-ministro, levando a Itália a novos rumos políticos. No início de 1923, o peso das indenizações de guerra para a Alemanha estava chegando a um ponto crítico.
E em janeiro de 1923, o governo alemão chegou à conclusão de que simplesmente não conseguiria arcar com o enorme fardo de pagar as reparações. Em 9 de janeiro, a Comissão de Reparações concordou que a Alemanha estava inadimplente por não entregar um pagamento de reparação em espécie, o que serviu de gatilho para a reocupação francesa do Ruhr, uma operação militar que tinha toda a aparência da invasão adiada em 1918. Em resposta, os trabalhadores da região do Ruhr entraram em greve e o governo alemão disse que continuaremos pagando seus salários. Mas, sem ter renda proveniente de impostos ou da região do Ruhr, por exemplo, eles foram obrigados a imprimir dinheiro para fazer esses pagamentos, o que levou a uma inflação exponencial desenfreada. A hiperinflação atingiu seu auge em novembro, quando o valor do marco caiu para menos de 4 trilhões por dólar. 1 quilo de pão de centeio custava 163 marcos em janeiro de 1923. Em novembro, o preço havia chegado a 233 bilhões de marcos. 1923 foi um ano terrível para a Alemanha. Grande parte dele foi marcada por um surto terrível de hiperinflação que acabou com as economias de milhões de alemães, especialmente da classe média alemã. Houve uma série de levantes radicais de esquerda em partes da Alemanha, que foram violentos e reprimidos com violência pelo exército e pelos governos locais alemães. A essa altura, Hitler já fazia até 6 discursos por dia. Então, à medida que nos aproximamos do final de 1923, Hitler começa a enxergar uma oportunidade, uma chance de organizar um golpe de Estado contra o governo estadual da Baviera, e que ele acreditava que se espalharia e derrubaria o governo em Berlim. No dia 9 de novembro, Hitler liderou 3.000 de seus apoiadores pelas ruas de Munique. A ideia era, de certa forma, imitar o que Mussolini havia feito na Itália no ano anterior com sua famosa, embora não tão precisamente descrita, Marcha sobre Roma. O plano fracassou miseravelmente porque, na verdade, Hitler aprendeu da pior maneira que não podia contar com os políticos locais de Munique e da Baviera. O caminho deles foi bloqueado pela polícia. Tiros foram disparados. 21 pessoas foram mortas e a revolução de Adolf Hitler terminou tão rapidamente quanto começou. Hitler fugiu e foi preso alguns dias depois, sendo então famoso por ter sido julgado junto com algumas das outras figuras principais dessa tentativa de golpe. Muitos historiadores dizem que o julgamento foi o que realmente transformou Hitler em uma figura nacional na mente dos alemães fora da Baviera. Já. Em 1923, Hitler estava assumindo o papel para o qual estava destinado. O poderoso Lenin morreu no inverno de 1924 e figuras se agitavam impacientes, prontas para entrar em cena. A maioria deles tinha nomes de partido, que adotaram para confundir a polícia secreta czarista. Vladimir Ulanov tornou-se Lenin. Lev Bronstein virou Trotsky, o nome de um passaporte que ele roubou para escapar do internamento. E Iosel Djugaveli tornou-se Stalin, que significa Homem de Aço. Stalin era o secretário-geral do partido, e a vantagem que esse cargo conferia a Stalin era o fato de que ele desenvolveu um relacionamento com todas essas pessoas nos comitês provinciais.
em especial, que dependiam dele para resolver seus problemas mais urgentes. Mas esses relacionamentos eram muito importantes na hora de decidir: vamos votar em Stalin no próximo congresso do partido ou vamos votar em Trotsky? Em 1924, Trotsky escreveu: ele é necessário para todos eles, todos os bajuladores que estão saindo do solo revirado da Revolução. Stalin vai se tornar o ditador da URSS. Na eleição presidencial alemã de 1925, Ludendorff concorreu pelo Partido Nazista. Ludendorff estava muito preocupado em preparar a Alemanha para outra guerra que ela pudesse vencer, e Ludendorff achava que, para isso, seria necessário haver uma ditadura eficaz que pudesse esmagar toda a oposição interna e fazer propaganda de forma eficiente para que as pessoas lutassem e se sacrificassem por ela. Isso se tornou o conceito nazista de comunidade nacional, ou Volksgemeinschaft. Ludendorff recebeu 1,1% dos votos, mas não deve ter acalmado os ânimos o fato de que o povo alemão elegeu como presidente um homem que era, tanto literal quanto figurativamente, um exemplo marcante do militarismo prussiano e o símbolo da vitória roubada da Primeira Guerra Mundial. Paul von Hindenburg. Pega aquele aspirador. Para muitos que olham para trás na história, o auge dos esforços pela paz aconteceu em 1925, em Locarno. O Tratado de Locarno foi celebrado pelo secretário de Relações Exteriores britânico, Austin Chamberlain, como a verdadeira paz após a Primeira Guerra Mundial. E, com isso, Chamberlain queria dizer que Locarno havia reunido os antigos inimigos em torno da mesa de negociações. Os termos da crucial distensão franco-alemã, detalhados no tratado, foram acordados pelos ministros das Relações Exteriores, Briand, da França, Strema, da Alemanha, e Austin Chamberlain, da Grã-Bretanha, durante um cruzeiro de 5 horas pelo Lago Major a bordo do Orange Blossom. O Acordo de Locarno foi aprovado no Reichstag apesar da forte oposição da direita. Ele legislou a entrada da Alemanha na Liga das Nações, o que se deveu em parte a Aristide Briand e Sir Austin Chamberlain. Na Ásia, a instabilidade alimentava mudanças. A China, um país fragmentado dominado por senhores da guerra regionais, não era estranha à incerteza. Em julho de 1926, o Partido Nacionalista Chinês, ou Kuomintang, lançou uma campanha militar com o objetivo de unificar o país sob um único governo. A expedição foi realizada sob o comando de Chiang Kai-shek. Os objetivos de Chiang Kai-shek como líder não eram apenas unificar a China, mas também torná-la uma nação forte e poderosa. A China, no século XIX, sofreu com uma condição chamada semicolonialismo, na qual partes de seu território e até mesmo ferrovias nacionais e recursos eram controlados por ocidentais. Ele está avançando para o norte, gradualmente, vencendo batalha após batalha contra esses senhores da guerra. E, nesse processo, ele também está, de certa forma, avisando os imperialistas de que, a menos que comecem a cooperar com ele e negociar a devolução de alguns desses direitos e interesses que foram cedidos, ele vai voltar sua atenção para eles também. Não eram apenas as potências ocidentais que corriam o risco de perder o controle de posses dentro de uma China unificada. A esfera de influência do Japão fica no norte, no nordeste da Manchúria. Então eles estão ficando cada vez mais nervosos sobre o que essa expedição do norte vai significar para eles.
Na Rússia, 1927 marcou o momento em que Stalin consolidou seu controle sobre o poder no 15º Congresso do Partido e lançou o primeiro Plano Quinquenal. Esse plano exigia um aumento de 110% na produção de carvão, 200% na produção de ferro e 335% na geração de energia elétrica. Na União Soviética, olhando para a experiência de seu antecessor czarista na Primeira Guerra Mundial, os soviéticos perceberam que precisavam se preparar para uma guerra total. Então, esse foi um dos pensamentos por trás dos planos quinquenais que Stalin lançou nos anos 1920. Stalin disse ao Congresso do partido que os planos econômicos eram instruções obrigatórias. Por trás de tudo isso, na verdade, há um conflito entre Stalin e Trotsky. Porque são Stalin e a maioria do Politburo que estão tentando fazer a NEP funcionar, e é Trotsky, nos bastidores. Quem está dizendo, esse retorno a esse quase-capitalismo não é o caminho que queremos seguir. Tanto Trotsky quanto Zinoviev, seu principal apoiador, foram expulsos do partido. Os desastres da coletivização vieram em seguida. Em 5 anos de ganância desenfreada, de Locarno até a quebra, cerca de 30 bilhões de marcos foram despejados na Alemanha. Muito desse dinheiro veio dos Estados Unidos, muitas vezes imposto a burocratas locais que não o queriam, para gastar em coisas de que seus municípios não precisavam. Dessa forma, a Alemanha recebeu do exterior 3 vezes o valor que pagou em reparações. A crise havia passado. Isso era então a paz? A paz no período entre guerras definitivamente poderia ter durado. Em meados da década de 1920, os governos europeus haviam estabelecido uma estrutura de relações que lhes permitia construir confiança entre si, além de colaborar e negociar as diferenças significativas que ainda restavam, mas de forma pacífica. E é justamente no período entre 1929 e 1933 que essa estrutura começa a ser desfeita e depois completamente destruída. A realidade era que, em 1928, a democracia havia desaparecido na Itália, Espanha, Portugal, Hungria, Áustria, Iugoslávia, Polônia e Lituânia. Ela nunca havia sido estabelecida na União Soviética, era limitada no Japão e desconhecida na China. Após o sucesso da Expedição do Norte, Chiang Kai-shek buscava consolidar sua posição como líder do Partido Nacionalista Chinês. Ele conseguiu superar muitos de seus rivais, como Wang Jingwei, que deveria ser o verdadeiro sucessor do fundador do Kuomintang, Sun Yat-sen. E a maneira como ele fez isso foi conseguindo, de certa forma, colocar as facções dentro do seu partido umas contra as outras. Ao fazer isso, conseguiu se destacar como o principal indivíduo dentro do Partido Nacionalista Chinês. Em março, Xi ordenou o desarmamento da milícia comunista em seu exército. Em abril, ele iniciou sua purga anticomunista. Mas como o Kuomintang temia o que estava acontecendo com sua revolução, eles se voltaram contra os comunistas. Isso levou os comunistas chineses para o campo, e assim começou uma guerra civil. Havia 60 mil membros do Partido Comunista da China. Ao final, não restaram mais do que 10 mil.
e centenas de milhares de camponeses foram mortos no que ficou conhecido como o Terror Branco. Nos Estados Unidos, o presidente Calvin Coolidge disse ao Congresso: o país pode encarar o presente com satisfação e antecipar o futuro com otimismo. Foi uma mensagem de despedida. Herbert Hoover teve uma vitória recorde na eleição de novembro, vencendo em 40 dos 48 estados. Bem, quando Herbert Hoover foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1928, ele era, sem dúvida, considerado talvez a personalidade mais respeitada no cenário histórico mundial, não só nos Estados Unidos. A vitória de Hoover seria facilmente superada por sua derrota recorde 4 anos depois, quando a revista Time o apelidou de presidente rejeitado. Por quê? Um dos eventos mais catastróficos do século XX estava no horizonte. E embora a era do jazz ainda estivesse a todo vapor, todas as bolhas estouram no final. Em 3 de outubro, Gustav Stresemann, o arquiteto do retorno da Alemanha ao topo, sentou-se na beira da cama, teve um derrame e morreu. Em seu obituário, o The Times disse sobre Stresemann: por causa de sua liderança, a Alemanha agora próspera e tem um papel importante nos assuntos da Europa. Mas Stresemann sabia das coisas. Pouco antes de sua morte, ele disse: a economia alemã está indo bem apenas na superfície. A Alemanha, na verdade, está dançando sobre um vulcão. Se os empréstimos de curto prazo forem cobrados pelos Estados Unidos, grande parte da nossa economia vai colapsar. E foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram, e foi exatamente isso que aconteceu. Ao final da Terça-feira Negra, 29 de outubro, as perdas em papel de Wall Street somavam 10 bilhões de dólares, mais do que a dívida nacional e o dobro da quantidade de dinheiro em circulação. Herbert Hoover disse: o problema do capitalismo são os capitalistas. Eles são gananciosos demais.